Será que o problema são todos Cuidado. os técnicos que não colocaram o Miguelito? É no mínimo estranho ele não jogar com nenhum técnico. Ô, Vânia, eu quero falar sobre isso. Eu acho que o assunto Miguelito a gente fala bastante há muito tempo, né? Desde que ele foi promovido à base, depois passa ano, vira ano, muda-se técnico e ele não consegue ter sequência, né? Eu acreditava pelo menos, de que ele deveria ter uma sequência de jogos para a gente poder analisar como que ele sai, como que ele desempenha. Só que aí que tá, né? Lá atrás, o Oder Helma chegou a escalá-lo em um jogo como titular contra o Blume, cercado de reservas, que ali não foi uma oportunidade justa, podemos afirmar. Depois, era o Turra, né? Era o Turra ou era o Oder? Era o Turra já, né? Tinha mudado, o Turra já tinha Primeiro assumido. jogo do Turra. Então, o Turra já tinha assumido. Só que aí depois, muda técnico, muda ano, o Santos cai, o Santos joga a Série B, o Miguelito não jogou nenhum jogo com o Carille titular, entrou contra o Novo Horizontino no final, com o Leandro Zago ele começa titular e é substituído. E aí me leva a crer que mudam-se os técnicos e o jogador continua lá no clube, treinando, trabalhando, e ele não consegue ter chances. Eu acho ele um bom jogador, Ele não empresta. Eu acho ele um jogador bom, tecnicamente falando, só que ele não tem as valências necessárias para, ao que tudo indica, para ser titular e ter sequência, porque se nenhum técnico escala ele, quem sabe mais de futebol? Pedro Caixinha ou a gente aqui? O Carille ou a gente? O Orlando Ribeiro ou a gente? Ou todos os técnicos que passaram ou a gente? Os técnicos. Então, assim, se ele não tá jogando com os técnicos, quem sou eu para falar aqui? É aquele negócio que já foi falado até antes e com o Pedro Caixinha se escancara ainda mais, a questão da intensidade. O Miguelito não tem a intensidade necessária para jogar no Então o esquema tempo do vai Pedro dar razão Caixinha. pro Juliano e pro Carille? Pelo que mas parece, eu acho que pelo então, que parece, aí é é o que que tá. tá aparecendo. Eu vi muita gente falando depois do jogo contra a Ponte Preta. E, desculpa, eu acho que você pegar só esse recorte do jogo contra a Ponte e trazer e dar razão pro Juliano, porque 90% dessas pessoas que falaram, o Juliano tinha razão, naquela época estavam criticando o jogador pela fala. Mas isso é torcedor. Exatamente, em relação ao Miguelito. Eu acho que a questão do Juliano, na época eu até disse, ele não estava errado em grande parte do que ele falou. Agora, isso poderia ter sido tratado internamente. É a mesma classe dele, ele não está acima e nem abaixo, então acaba ferindo ali a questão da gestão de grupo, ainda mais tratando de um dos líderes daquele elenco, isso dito abertamente e publicamente pela própria comissão técnica. Agora, que o Miguelito tem uma dificuldade com intensidade e tem uma dificuldade física, porque ele demorou demais para entrar em âmbito competitivo, porque só com 18 anos ele pôde jogar jogos oficiais pelo Santos Futebol Clube, e eu acho que isso acaba sendo um fato. Como o Vônei falou, eu acho que hoje o melhor caminho, pelo clima que se encontra hoje na Vila Belmiro, pelo fato dele não ter conseguido desenvolver o seu futebol, pela falta de sequência, aqui me parece que ele não vai ter sequência, eu acho que o melhor caminho para o Miguelito acaba sendo o empréstimo, porque o pessoal vai começar a falar Lucas Barbosa não foi assim? Exato. Estava sem espaço no Santos, tinha alguma qualidade que a gente via, mas não dava para jogar no Santos. E jogou em outro clube. Jogou em outro clube. Aí foi vendido para outro depois. Aí você vê se vai querer utilizar o jogador de volta ou se vai vender. E aí você, pelo menos, você recupera um pouco do investimento que você fez no atleta na base. Eu sempre uso como comparação, Vônei, uma geração que não foi tão vitoriosa, nem tão reveladora dentro do Santos, mas aquela geração que tinha Cadu, Derek, o Pedrinho Escaramuça, o Ivonei, o próprio Juan, Lucas Barbosa, que... Sandro Perpétuo também entra? Não, o Sandro não. O Sandro sim, 2002. Sim, né? O Lucas Barbosa, o próprio Juan, que eu acho que são um ano mais novos, mas entram nessa situação também. O Santos não tirou um tostão nessa geração, Vônei. São craques? Não são craques. Mas o Santos investiu nesses atletas desde os princípios lá na base e acabou não tirando um tostão no futuro. E a nossa audiência perguntou sobre o contrato do Miguel, Pedro, não sei se você lembra. 2027. Até 2027, né? Tá. E não tem mais idade para sub-20. Perfeito. Porque ele é de 2004 e esse ano faz 21 anos. Isso é melhor rodar. Rodar, que eu digo, é rodar em outros clubes, né?